Fala pessoal, meu nome é Davidson Almeida, você está no meu canal e se você chegou aqui agora, é o primeiro vídeo que você está vendo nesse canal, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos chamado Casamento, uma viagem a dois, tem uma playlist no canal e eu recomendo demais que você assista todos os vídeos, tá? Tem vários assuntos no canal, eu falo de várias coisas e uma delas é o casamento, tem outros vídeos falando também sobre casamento, mas essa série em especial, eu estou tratando sobre o que é o casamento, os deveres do marido, os deveres da mulher e os deveres de ambos. Então, é muito importante que você veja todos os 4 vídeos, tá bom? Para você entender direitinho. Se você é um homem, está assistindo esse vídeo, você é um homem, chegou aqui, um marido, e quer entender melhor sobre o casamento, melhorar o seu casamento e tal, eu recomendo que você também veja os outros vídeos, principalmente que eu falo sobre os deveres da mulher, tá? Porque talvez você ache um pouco pesado o que eu vou falar aqui em relação a você, mas é importante você saber também quais os deveres dela e entender principalmente que os seus deveres importam muito mais para você do que os deveres dela, tá? Porque independente dela estar fazendo o que ela tem que fazer ou não, você tem que fazer a sua parte, tá bom? Se você é mulher, chegou aqui agora, eu recomendo que você veja também os outros vídeos, tá? Principalmente os que falam sobre os deveres da mulher. Veja esse aqui, onde eu falo dos deveres do homem, e gravei primeiro o outro, porque assim estava na sequência. Mas se você ver esse aqui primeiro, não tem o menor problema. Você vai até assistir o outro com mais tranquilidade, sabendo o que o marido tem que fazer, que você vai ver que é bastante pesado. E aí você manda para o seu cônjuge toda a sequência de vídeos para que ambos estejam unidos para viver a forma que Deus quer que a gente viva. Tá certo? Se você gostar desse conteúdo, se inscreve nesse canal, curte o vídeo, compartilha com mais pessoas, deixa um comentário para mim. Eu vou, no final do vídeo, dos vídeos, eu vou pegar alguns comentários e vou responder algumas coisas, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, deixa um comentário e depois eu vou fazer um vídeo falando sobre aquilo que estiver nos comentários, caso tenha algum conteúdo legal para a gente trabalhar. Tudo bem? Então, vamos lá? Falando hoje sobre os deveres do marido. Segura na cadeira, veja até o final, que é muito importante. Nós vamos lá para Efésios, capítulo de número 5. Efésios, como eu já falei no outro vídeo, é um texto importantíssimo, tá? A carta de Paulo aos Efésios é uma carta escrita por um povo que está bem evoluído espiritualmente. A carta aos Efésios é uma carta muito espiritual. É um grupo de pessoas que já aprendeu muita coisa com Paulo. Paulo está revelando coisas do céu, assim, para eles mesmos, sabe? E aí, Paulo separa um pedaço muito grande aqui no capítulo 5, capítulo 6, falando sobre deveres do marido, da esposa, dos pais, dos filhos, dos servos e dos patrões. Deveres, porque a vida do cristão é composta por deveres. Entenda isso. É muito importante você entender isso, tá? Nós devemos algumas coisas, nós temos que fazer algumas coisas. Encare o seu casamento, aliás, encare tudo na sua vida como sendo ministérios, como sendo serviços, tá? Ministério é serviço. Então, se você encarar assim como sendo um serviço que você presta a Deus, você vai fazer sabendo que é um dever, que você tem que fazer aquilo, e aí você vai fazer com muito mais alegria, sabendo que é para Deus que você está fazendo, tá? Uma palavra que eu gosto demais, eu gostaria que você gravasse ela e tivesse ela como norte, além de ministério, é sacerdócio. A palavra sacerdócio, para mim, ela é fantástica, é maravilhosa, a palavra é linda. E o sacerdócio é um serviço prestado a Deus, tá? O sacerdote é aquele que trabalha para Deus. Entenda que você presta um serviço para Deus. E aí você vai viver o seu casamento com muita, mas muita alegria. Você vai se dedicar a ele de verdade, tá bom? Então vamos lá, vamos acompanhar aqui na nossa Bíblia, a partir do versículo 25 do capítulo 5 de Efésios. Já falamos dos deveres das mulheres, agora dos maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, tá? Então, esse é um texto muito forte mesmo, porque traz tudo aquilo que Jesus fez como exemplo, como peso daquilo que nós devemos fazer. Tá? Vós, maridos, amai vossas mulheres. De que forma? Do jeito como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Nós sabemos o que Jesus fez. Nós sabemos que Jesus ensinou, pregou, orou, morreu pela igreja, tá?
Ele literalmente entregou a sua vida para a igreja. Eu até brinco quando eu falo sobre isso, eu falo sobre esse tema, às vezes eu palestro sobre esse assunto, e quando eu falo sobre isso eu até brinco um pouco, que quando a mulher, às vezes a mulher tá matando o marido de raiva, né, matando na unha, a minha às vezes faz isso comigo, evidente, né, e eu penso assim, tô fazendo exatamente a vontade de Deus, que é morrendo por causa dela, né, morrendo por ela, para ela. Nós somos chamados para isso, esse é o nosso ministério, é a nossa função, amar e se entregar por ela, tá? Como eu já falei no primeiro vídeo, e eu não vou repetir muita coisa, você vai ter que ver o primeiro vídeo caso você não tenha visto ainda. O nosso casamento é um reflexo da união de Jesus com a igreja. Então, eu represento Jesus e minha esposa representa a igreja. É assim, nós representamos Deus. Isso é algo fantástico, é extremamente espiritual. Quando eu assumo esse papel de representar Jesus, então eu tenho que, de fato, fazer o que Jesus falou, que é me entregar pela igreja. Aí eu pergunto para você, a igreja merece que Jesus se entregue por ela? A igreja mereceu que Jesus se entregasse por ela? É evidente que não. Eu não mereço, você não merece, nenhum de nós merecemos. Aí você fala assim, a minha esposa não merece que eu a trate com todo esse amor, todo esse cuidado que você está falando. Ótimo. Então ela está exatamente na função da igreja, fazendo exatamente aquilo que a igreja está fazendo. Claro que não é para ela fazer isso. Claro que é para ela se dedicar. Não é para a igreja fazer isso, tá? A igreja deveria servir a Jesus da melhor forma possível, ser santa porque ele é santo, mas a igreja falha. A igreja tem falhas. Eu tenho falhas. Você tem falhas. Nós muitas vezes não fazemos aquilo que Jesus quer que a gente faça. Mas ele não nos maltrata, ele não nos larga, ele não nos agride. Jesus não faz essas coisas com a gente. O que ele faz? Ele continua amando e se entregando por nós. Então você, quando a sua esposa, a hora que você fala assim, ela não merece que eu faça isso por ela, aí você vai e faz isso por ela. Entende? Porque é exatamente assim que Jesus faz e é exatamente assim que você tem que fazer. Uma coisa que eu faço, que eu não fiz sempre, claro, é evidente, eu comecei a fazer de um tempo, quando eu comecei a entender melhor qual que era a minha função, e isso é o que tem que acontecer, você tem que entender o que você tem que fazer, tá? Então, uma coisa que eu entendi, que eu tenho que tratar ela, muitas vezes, como eu acredito que ela não merece. Talvez ela mereça, só eu que acho, porque eu também sou mau. E meu julgamento é falho, assim como o seu. E eu vou no mercado, eu sempre vou no mercado, eu vou no mercado muito mais do que ela. Minha esposa não gosta do mercado, eu gosto. Então, eu vou muito no mercado. E quando eu vou no mercado, eu passo pela prateleira de chocolate e compro chocolate para ela. Quase sempre, às vezes eu esqueço, mas no geral, eu passei pro chocolate, eu vou lá e pego um chocolate para ela. Pego um para as crianças e pego o que ela gosta, né? Ah, por que eu faço isso? Às vezes eu tô brigado com ela, às vezes eu tô com raiva dela, às vezes eu não quero fazer isso, às vezes dá vontade de dar um veneno para ela. Mas eu compro um chocolate que ela gosta. Por quê? Porque eu entendo que ela não merece, assim como eu não mereço, mas Jesus faz por mim. Logo, eu preciso fazer por ela. Não é tratar ela como ela merece, é tratar ela como Jesus trata a igreja. Entende? Então, meu casamento tem sido muito abençoado, desde que eu comecei a ver dessa forma. Eu tenho tratado muito melhor a minha esposa, né, porque claro que eu já tratei ela mal, porque quando eu não entendia, eu pensava que eu deveria tratá-la como ela merece, e está errado, tá? Como muitas vezes para mim ela não merecia, porque nós estávamos casal briga, às vezes nós estávamos brigados, e eu achava que ela não merecia ser bem tratada, então eu não tratava bem. E eu estava errado. Eu estava errado. Eu deveria tratá-la bem, ainda quando eu pensasse que ela não merecia aquilo. Tá certo? Porque é assim que Jesus trata a igreja, tá bom? Então, isso é extremamente importante. É extremamente importante que você entenda isso. Uma coisa que eu falo no outro vídeo, que eu preciso falar aqui também, é essa relação que foi dada, mulheres sujeitar a seus maridos, e no outro vídeo eu explico que é obedecer, tá? É obedecer o marido. E maridos amem suas esposas, que são coisas difíceis dadas para nós, né? Se fosse dado para a mulher, ame seu marido, seria muito fácil. Mulher ama, né? Mulher é mais carinhosa, mulher é mais romântica, apesar de também ser muito mais cri-cri às vezes, ser muito mais briguenta às vezes, né? No casamento, geralmente a mulher é muito mais briguenta do que o marido, mas elas também são mais carinhosas, né? Elas amam com muito mais facilidade, elas demonstram mais amor. Já o marido, ele é muito mais fácil obedecer do que
demonstrar amor, né? O marido está o tempo todo debaixo de alguma autoridade, como eu falei também no outro vídeo. O marido, né, o homem, ele está o tempo todo nessas duas posturas, né? Ou ele está mandando ou está sendo mandado. Ou ele é chefe do setor, ou ele tem um chefe no setor. Isso desde sempre. Ele vai para o exército obedecer um capitão, um sargento. Enfim, ele está sempre debaixo de alguma autoridade, obedecendo alguém. Os homens batem continência com muita facilidade. Né? Se fosse dito ao contrário, que o marido tinha que obedecer, a mulher não tinha briga nenhuma, porque marido é fácil obedecer. Né? Inclusive, existe uma piada que nós fazemos sempre, é uma piada que revela uma realidade, né? Que em casa quem manda é a mulher. Quem nunca brincou com isso? Não, a mulher não deixa, que em casa quem manda é a mulher. Né? Porque a gente leva isso na esportiva, porque é muito fácil pra gente fazer a vontade da mulher. A gente fala, eu quero assim, a mulher fala, não, não quero assim, eu quero de outro jeito, vai ser assim. Tá bom. A gente não quer briga, tá? Então, como eu disse lá, mulheres, vocês têm um poder muito grande de convencer seus maridos, porque é fácil a mulher convencer o marido. É fácil. Mas também é fácil para o marido, é difícil para o marido ele tratar ela da forma que ela gostaria de ser tratada. E veja, não estou dizendo aqui que você tem que sair procurando o jeito que ela quer ser tratada. Às vezes ela quer ser tratada de um jeito que você não quer tratar e não tem problema nenhum. Mas você tem que tratá-la bem, tá? Muitas vezes, como eu falei, eu compro chocolate para minha esposa. E eu compro de qual? Do que ela gosta, é claro. É evidente. Vou fazer de acordo com o que ela gosta. A maioria das coisas eu faço do jeito que ela gosta. Para agradá-la. Que eu quero ela feliz. Tá? E, inclusive, eu preciso até falar sobre isso. Em Provérbios fala assim que uma mulher briguenta, rinchosa, o texto está dizendo, é pior do que uma goteira. É pior do que uma goteira. E a goteira é um negócio tão chato que já é usado como tortura, já foi usado como tortura, né? Eles prendiam o cara debaixo de uma goteira, a goteira cai na cabeça dele o tempo todo ali. Você fala, não, a água cai na cabeça? Não, tranquilo. Não, não é. É um método de tortura. É chato. Tem hora que começa a matar o cara. É verdade. Pode pesquisar goteira como método de tortura. Então veja só. Uma mulher assim, chata, briguenta, rixosa, como diz o texto, é pior que uma goteira. Eu sempre digo quando eu vou aconselhar homens, né, quando vão se casar. Eu sempre digo, faça sua mulher feliz. Se sua mulher for feliz, a sua vida vai ser uma bênção. Se sua mulher for infeliz, a sua vida vai ser um inferno. Vai ser uma desgraça. Você não terá paz na sua vida. Não tem nada pior do que uma mulher chata, uma mulher briguenta. Não tem nada pior. Não tem, tá? Então, nós queremos as nossas esposas felizes. O homem quer a esposa feliz. E é assim que tem que ser. Mesmo quando você tá bravo. E esse é o ponto importante. Às vezes você não tá feliz. Às vezes você não tá. Você tá desgostoso, brigou com ela. Vai lá e faça essa mulher feliz, pelo amor de Deus. Tá? Faça ela feliz. Sempre lembre da sua autoridade. Não negocie isso. As mulheres têm. A sua esposa tem que te obedecer. Tem que ser sujeita a você. Submissa a você. Mas seja um marido que ama, que demonstra amor, que é carinhoso, que se entrega por ela, que faz aquilo que você não queria para vê-la feliz. Vai ver um filme, de vez em quando fala assim, você quer ver que tipo de filme, meu bem? Que eu sei que ela vai assistir um filme, vai querer um filme chato de romance, né? Você vai querer ver um filme de guerra e ela vai querer ver um Crepúsculo, né? É uma luta. Mas faça por ela, faça. Ame, ame. Se entregue. Entregue. Eu quero isso, mas eu vou deixar a minha mulher, a minha esposa, feliz, vou fazer da forma que ela quer. Nem sempre é evidente, tá? Mas se esforce para fazer a sua esposa feliz. O texto fala assim, veja só, aqui em, deixa eu só marcar aqui, no versículo 26, tá? Cristo se entregou por ela, tá certo? Para quê? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Ou seja, Jesus purificou, santificou a igreja. Logo, marido, você é o responsável por santificar, purificar a sua esposa. Então, você tem que ser muito mais crente com ela, você tem que orar por ela, você tem que consagrar por ela, tá? Às vezes, você tem a mulher ali que é do manto, do fogo, e o marido não serve a Deus. Isso está errado, é evidente que está errado, tá? E é claro que a mulher, ela tem que viver ali a sua santidade, esperando santificar o marido, tá? E Pedro fala que ela pode ganhar o marido pelo seu comportamento. Mas, marido, a responsabilidade é sua. Se você é crente, se você sabe disso, porque o não crente ainda tem desculpa, você não tem. Se você é crente, entenda isso. Você tem a responsabilidade de santificar a sua esposa, tá?
É você que tem que pregar para ela, ensinar para ela, é você que tem que orar por ela, é você que ora pelas crianças, é você que ora pela casa, é você que jejua pela casa, é você, tá? É você que santifica a casa. Não que ela não tenha que procurar, entenda, não é que ela não tenha que procurar a santidade. Ela tem. Mas você tem a responsabilidade como pastor da casa, como sacerdote da casa. Tá ok? Versículo 27. Além disso, para quem mais Jesus se entregou? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Veja só, eu sempre falo desse versículo para as irmãs, para elas gravarem, tá? Que elas vão querer ter esse versículo para lembrar sempre, sempre. Mas você também tem que lembrar dele. Jesus, ele faz tudo para a igreja, para apresentar a si mesmo. Ele vai apresentar para ele próprio a igreja. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga. Veja, sem mácula nem ruga, sem mancha, sem machucado. Linda ela tem que ser. Entende? Ou seja, irmão, é você que tem que comprar para ela os Jequiti, é você que tem que pagar para ela os Avon, é você que tem que pagar o cabelo, as unhas, é você que tem que vestir ela. Gente, eu acho muito interessante, né? A gente sempre reclama, homens sempre reclamam, cabelo custa caro, de mulher custa caro. Sim, custa caro. Mas eu corto cabelo uma vez no mês. Deveria até cortar mais, mas eu corto uma vez no mês, pago R$ 30. A minha esposa faz o cabelo a cada 3 meses e paga R$ 180. É mais caro, é o dobro do que eu gasto, né? Mas ela fica tão linda e tão feliz. E a minha vida é uma bênção quando ela tá linda e feliz. Entende? Cara, vale a pena demais você investir nisso, você gastar com isso, vale a pena demais. Escuta o que eu tô falando. E é interessante como homens gastam dinheiro com carro. Pensa numa facilidade que nós temos, eu tenho, e você também tem, de gastar dinheiro com carro. Vai comprar um negócio, vai trocar um som, vai pagar um pneu, caro demais. Você leva para lavar, custa R$ 70 e paga, né? E aí às vezes o carro tá andando lindo, brilhante, com cera, pretinho, todo no silicone, e a mulher tá com as buchas de cabelo desse tamanho, vestindo roupa velha, né? As unhas parecendo um mendigo. Por quê? A sobrancelha parecendo 2 tarturanas. Porque o irmão não gastou dinheiro com ela. É você que tem que gastar esse dinheiro com ela, tá? Claro, se às vezes sua esposa trabalha, né? E aí você fala assim, não, eu gasto aqui com a casa e o seu dinheiro é para você, você faz o que você quiser. E ela usa para ela se embelezar toda. Maravilha, bênção de Deus, ótimo, tá? Mas se não é o caso, se só você trabalha e a sua esposa não, e ela reclama, ela dá um pio do cabelo quebrado, e ela fala um A da unha mal feita, e ela cisma que a sobrancelha tá grande, é você que tem que gastar esse dinheiro. Porque eu tenho certeza que você quer uma esposa bonita. Eu tenho certeza que você, homem, quer uma mulher bonita. É você que tem que mantê-la bonita, tá? E mulher bonita custa caro. Não é barato. E digo mais, se a sua mulher trabalha e faltou dinheiro, aqui na minha casa eu faço assim. Eu trabalho e minha esposa trabalha. Ela paga algumas contas em casa. A maioria das contas quem paga sou eu. E sobra dinheiro para ela fazer o que ela quiser com o dinheiro dela. Mas se alguém tiver que passar alguma necessidade, se alguém tiver que ficar sem dinheiro, tem que ser eu. Que seja eu. Tá? Porque eu tenho que ser o provedor. E tenho que ser aquele que vai mantê-la bonita e arrumada em cima de tudo ainda, tá? Então, entenda isso, homem. Invista na sua esposa para você mesmo, tá bom? Versículo 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Gente, esse versículo aqui, ele revela, ele mostra qual é o cerne da questão. Você quer ter uma vida feliz? Você se ama, homem de Deus? Então ame sua esposa, trate bem a sua esposa, cuide da sua esposa para que você tenha uma vida boa. Você vai para academia? Você se alimenta bem? Aliás, quando você vai na rua e você compra alguma coisa para comer, você lembra de comprar para ela? Porque é um corpo só. Se você quer, certamente ela quer também. Entende? Muitos homens pecam e pecam demais nessa questão de não entender que tem que fazer para a esposa aquilo que é feito para você. Se você está feliz, ela tem que estar feliz, com certeza. E se alguém tiver que ficar triste, que seja você, tá? Porque você tem que morrer por ela. Cara, escuta aqui. Quando fala em morrer pela esposa,
O texto não diz morrer, o texto diz se entregar como Jesus se entregou. Mas nós sabemos que Jesus morreu pela igreja. Ora, então eu também tenho que morrer por ela. Se eu tenho que pular na frente de uma bala, se eu tenho que enfrentar um bandido, se eu tenho que brigar com um pitbull se atacar ela, se eu tenho que literalmente morrer por ela, eu não teria que morrer metaforicamente por ela, filosoficamente por ela. Veja. Então, aceite esse destino. E se você casou mal, porque as pessoas às vezes casam mal, né? Não escolhe bem, não pensa bem, não escolhe alguém, como eu falei no primeiro vídeo, alguém que tem algo que você tenha. Porque o casamento é a instituição de Deus, mas o casamento é. Agora, você casa com quem você escolher. Escolheu errado, chupa essa manga. Não vem dizer que foi Deus que te deu. Não, não põe a culpa em Deus, tá? Como Adão fez, a mulher que só me deu pecou. Não. Você escolheu. Não escolheu uma mulher crente, uma mulher que já entendia disso, não conversou com ela antes, não acertou as coisas antes. Então, escolheu mal, o problema é teu. Agora você chupa essa manga, vai servir a Deus, amando a sua esposa, e esperar que ela também compreenda e viva assim. Tá certo? Versículo 29. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. E aí o versículo 31 diz um texto que eu já repeti aqui, já mostrei como Deus falou, Jesus mostrou que foi Deus que falou, e Paulo repete mais de uma vez isso. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne, tá? O homem e a mulher são uma só carne, assim que Deus vê. Deus olha para mim, para minha esposa, como sendo um só, tá bom? Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também, vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então, eu falei no vídeo sobre os deveres das mulheres, né, muita gente confunde. Ah, a mulher tem que ser submissa ao homem. Não, a mulher tem que ser submissa ao próprio marido, tá? Em particular, ao próprio marido. E o marido tem que amar a própria esposa. Tá, bonitão? Você não tem que amar outras mulheres na rua, não. Amar a sua esposa. Seu dever é com ela, acima de qualquer outra mulher. É esta mulher, a sua esposa, é que você tem que amar, honrar, respeitar, cuidar, embelezar. Tudo você tem que fazer com essa mulher. Tá certo? Vamos ler outro texto aqui. 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 7. Veja só o que o texto está falando. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então veja, maridos, amem as suas esposas, coabitem. Coabitar é viver junto ali, né? Está ali exatamente no ato do casamento ali, né? Ter relação sexual, ter tudo, coabitar. Então, coabitem, vivam com as suas esposas, com entendimento, sabendo disso, conhecendo isso, dando honra à mulher como vaso mais fraco, tá? Então sempre dê preferência, se alguém tiver que sofrer, se alguém tiver que se dar mal em alguma situação, tiver que sair perdendo em alguma situação, o marido tem que sair perdendo. O marido tem que morrer, se entregar por ela, tá? Ela é o vaso mais fraco. Como sendo vós, entenda isso como sendo coerdeiro da graça da vida, tá? Vocês dois estão lutando, e o casamento tem uma luta para ir para o céu. É vocês se edificando, o marido sendo representante de Cristo e a mulher sendo representante da igreja, e vocês dois se edificando mutuamente para os dois irem para o céu, tá bom? Para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, se você não tratá-la como Jesus quer que você a trate, as suas orações podem e serão impedidas. Eu falei no primeiro texto, no primeiro vídeo, quando eu falei sobre o que é o casamento, nós lemos lá em Malaquias que os homens estavam traindo as suas esposas, cometendo adultério. E por causa disso, eles choravam sobre o altar. Eles levavam as ofertas e Deus não recebia. Por isso eles choravam, derramavam suas lágrimas. Eles estavam em angústia profunda. E Deus não ouvia, não recebia deles nada, tá? As suas orações tinham sido impedidas, tá bom? Então, homem, não passe por isso. Se você não tratar bem a sua esposa, não adianta você dobrar o joelho para orar, porque as suas orações não serão ouvidas por Deus. Veja como isso é sério. Veja como isso é
extremamente sério, tá? Casamento é algo muito sério. Deus escolheu que a gente o representasse aqui na terra. Tá? O marido representa Jesus e a mulher representa a igreja. E nós precisamos fazer exatamente como ele quer para glorificar o nome dele e sermos aceitos por ele. Nós estamos lutando para ir para o céu, estamos trabalhando e o casamento é um trabalho, é um sacerdócio. Não se esqueça disso, tá certo? Você ficou até o final. Deus abençoe sua vida. Não deixe de ver o último vídeo. Vamos falar sobre a questão sexual, tá? Vamos falar de muita coisa importante. Aqui eu falei sobre qual que era a função, os deveres do marido, né? E falei antes que era deveres das mulheres. Agora temos coisas que são deveres dos dois. E talvez isso vai explodir a sua mente, tá bom? Você vai querer muito ver o próximo vídeo. Então não deixe de ver. Deixe um comentário para mim do que você achou desse. Até o próximo vídeo, então. Deus abençoe a sua vida.